Boa tarde, pessoal. Bom, o assunto do momento é Elon Musk, por conta da compra do Twitter. Está uma discussão muito grande com relação às intenções desse magnata que compra agora uma rede social e que ele já tem um histórico aí de uma certa defesa dos valores que ele chama, né, na compreensão dele, da liberdade de expressão, o que engloba também a liberdade de expressão de certos grupos extremistas que estão se aninhando nas redes sociais e que muitas vezes passam aí à margem da lei. E aí a grande preocupação é: Elon Musk vai comprar o Twitter para se transformar numa espécie de tribuna onde todo mundo vai falar o que quiser, vai falar o que bem entender, sem ter nenhuma consequência, sem ter nenhum controle sobre aquilo que está sendo colocado? Nós estamos num momento bastante delicado sobre a questão da liberdade de expressão e da censura. Você olha para um lado, olha para o outro, você tem exageros, tanto de um lado quanto do outro, tanto daqueles que querem controlar as redes sociais, quanto daqueles que querem transformar as redes sociais num campo aberto sem lei. Dos dois lados, os extremos podem gerar problemas e estão gerando problemas. Nós estamos vendo aqui na plataforma, por exemplo, o cerceamento de quem traz uma outra visão em relação ao conflito lá na Europa. Mas, por outro lado, também existe o cerceamento e há uma queixa do outro lado de que não pode expressar os seus ânimos mais figadais, vamos dizer assim, como aconteceu com o caso de Monark e mais aí o mais emblemático do momento, a questão do Daniel Silveira. Então tudo isso está aí frigindo. Muitas pessoas estão batendo cabeça porque nós chegamos realmente numa encruzilhada do que nós vamos fazer em termos de marco civilizatório. Nós vamos criar redes sociais controladas e quem é que vai exercer esse controle e quem é que vai controlar os controladores, né? E por outro lado, não, vamos deixar as redes abertas e vai circular desde nazismo, a pedofilia, tráfico de drogas, tráfico humano, sem que haja nenhum controle. Então essas questões elas estão sendo colocadas em pauta e agora com essa história do Twitter, né, fica aí por trás. Quais são as intenções de Elon Musk? O que ele pretende fazer com isso? Uns o veem como um visionário, alguém que tem uma nova bandeira de um novo humanismo, e há outros que o veem quase como um simulacro de anticristo, né? Alguém que vem vindo aí com uma ideia de um mundo que talvez se assemelhe mais lá ao mundo do 666, né? E aí, como é que fica? Nessa confusão toda, nessa barulhada toda das redes sociais, para que lado a gente vai olhar? Para quem a gente vai dar ouvidos? Bom, o que eu posso oferecer aqui de contribuição da minha parte? Uma análise astrológica. Nós vamos olhar para o mapa astrológico do Elon Musk e vamos ver o que a gente pode entender dali. Existem alguns aspectos importantes e vocês vão ver que nesses próximos 4 anos, muito provavelmente, Elon Musk vai assumir um protagonismo bastante, aliás, mais significativo do que tem no mundo. Mas existe um outro lado que me preocupa bastante e eu vou deixar para falar para vocês na nossa análise astrológica. Acompanhe aqui comigo. Este aqui é o mapa do Elon Musk. Ele nasceu no dia 28 de junho de 1971, segundo a Astroteme, o horário 6h30 da manhã, em Pretória, na África do Sul. Tá? Quando nós trazemos aqui mapas, a gente vai lá e pesquisa. Um dos maiores sites que contém dados que a gente pode considerar como confiáveis é a Astroteme. Então, vira e mexe, eu trago aqui algum mapa e pessoas vêm aqui, de uma certa forma, até às vezes deseducada, né, criticar a data. Então, você pega e escreva um e-mail para o Astroteme e critique eles lá, tá? Porque nós aqui fazemos pesquisa, nós vamos atrás de informações. Eu analiso o Astroteme, o astro.com, eu vejo qual mapa se encaixa melhor e tem dados mais confiáveis e uso aqui, tá? Então, se eu estou trazendo esta data, é porque é a data mais confiável que nós temos usada na rede por todo o pessoal que trabalha com astrologia
mundial e astrologia de personalidades, tá? Dito isso, vamos dar uma olhada aqui no mapa do Elon Musk. A primeira coisa que me chama a atenção é que ele nasceu numa conjunção Júpiter-Netuno. Embora os dois estejam em signos diferentes, né? Júpiter está no finalzinho de Escorpião, Netuno está no início de Sagitário, mas é uma separação aqui de menos de 3 graus, né? Então, estão em uma conjunção bem próxima. Isso aqui vai ser muito importante quando a gente falar do momento atual, dos trânsitos no mapa do Elon Musk. O segundo ponto importante é que ele tem uma oposição de Netuno com Saturno. É interessante isso porque Netuno é um planeta de visão, de sonho, de encantamento, é da utopia, né? O Netuno tem a ver com a idealização do mundo, né? Um mundo humanista, um mundo que tem uma visão, isso do lado positivo, evidentemente, de Netuno. Netuno tem o lado negativo, que tem a ver com tramas, tramóis, conspirações, tem a ver com mentiras, traições, enfim, todas essas questões, né? O outro lado de Saturno é a realidade. Aqui, né, é o irreal, é o imaterial, é o espiritual, o abstrato, aquilo que não tem corporificação. E Saturno é a matéria, é a densidade material. Então, veja, a oposição, ele nasceu durante este período de oposição que pegou boa parte do pessoal que nasceu aqui em 1971, né? Ele tem essa oposição. Então, há aqui um conflito dele em relação aos limites da realidade e aquilo que ele gostaria de viver enquanto realidade na cabeça dele. Então, ele tem sim um espírito de quebrar com limites, né? Ele quer fazer das suas empreitadas algo que leve o mundo além daquilo que, principalmente aquilo que incomoda ele. Talvez ele tenha, eu não sei, eu não conheço a biografia dele total, mas ele tenha tido restrições à informação, à educação, alguma coisa do tipo, né? E ele queira hoje compensar através da visualização de um mundo extremamente diferente, um mundo quase que da fantástica fábrica de chocolate, embora queira transformar o mundo todo com SpaceX, viagem interplanetária, o Tesla, o carro que sem uso de combustível fóssil. Então, num primeiro momento, ele parece um humanista, alguém que quer criar uma condição de mundo. Isso vem de uma disposição de não aceitar a realidade como ela é. Isso ele tem, ele não aceita a realidade como ela é. Ele quer alterar o marco da realidade humana por conta dessa oposição aqui, tá? Então isso é bem claro nesse sentido. Agora, nós temos aqui também um Quirón bem em conjunção com o meio do céu. Planeta alto, né? Colocado em ênfase. Então existe uma ferida aí, uma ferida, e veja que o Quirón está em Áries novamente, né? Então nós temos aqui uma ferida relacionada à pessoa dele, que ele traz também para o campo profissional, tá? Então há um ressentimento, há alguma coisa nele, né? Não é apenas por um espírito aventureiro, um espírito empreendedor, não é apenas por uma engenhosidade, uma questão visionária. Parece que ele quer provar alguma coisa, né? E tem algo aí muito estranho na história dele, na história passada dele, inclusive até na história familiar, na história ancestral do Elon Musk, né? Ele tem, e isso aí faz dele ser um homem de sucesso, um Marte em conjunção com o Nó do Norte. O Nó do Norte é o ponto de avanço, né? É o ponto onde nós vamos nos desenvolver, nós vamos crescer, nós vamos criar o diferente. E Marte dá gás para isso, ele dá energia, ele dá impulso, ele dá personalidade para esse movimento, né? Mas isso está numa casa 8. A casa 8 exige grandes transformações, renúncias e perdas. Então, provavelmente, ele também tenha vivido em algum momento grandes perdas e momentos também de grandes desapegos. Eu ouvi dizer que ele se desapegou de um monte de coisas ultimamente, né? E foi morar em outro lugar, né? Então,
Agora a gente não sabe até que ponto isso é verdadeiro ou é apenas um marketing pessoal construído, porque essas personalidades elas pagam pessoas para construir o seu comportamento, para que seja usado isso como marketing na sociedade, né? Então é um ponto importante. O fato de ter o ascendente em Gêmeos lhe dá inteligência, lhe dá a capacidade de aprendizagem, de comunicação, né? Então de visualização, que o signo de Gêmeos tem muito disso, mas o Sol está em Câncer, né? E o Sol em Câncer traz aí um campo muitas vezes de uma criança. Ele tem ali, né? E às vezes você olha para a expressão dele, para o corpo dele, ele aparenta ser uma síndrome de Peter Pan, né? Ele tem isso. E provavelmente teve problemas com a relação com a mãe, às vezes, né? Se sente, às vezes, em algum aspecto um pouco rechaçado, não reconhecido, não visto. Então ele precisa crescer, aquele menino que quer crescer logo para ser visto pela mãe, para ser reconhecido, né? E muitas vezes, quando você tem um menino que tem alguma questão sistêmica com a mãe, e esse menino quer crescer rápido demais, esse crescimento é sem sustentabilidade, depois ele se estatela lá na frente, né? E aí as coisas se desandam de uma forma muito complicada. Mas o mapa dele tem aqui, o que a gente pode dizer num primeiro momento é que ele é movido por uma força que não é a força de querer ser um visionário, de querer ser uma pessoa que vai melhorar a humanidade. Ele está incomodado, ele foi assim desde menino, com os limites da realidade. Ele sempre quis alterar a realidade para que ela fosse mais próxima à sua mente, o seu ideal de sociedade, né? E ele tem gás para isso, ele tem um Marte forte, ele carrega uma ferida que ele leva para o campo profissional para tentar curar ali nesse sentido, tá? Ele tem o Urano e Lilith, que são dois componentes bastante rebeldes aqui, né? Na casa 3, o que faz ele ser um inventor, que faz ele trazer uma inovação e de querer muitas vezes transgredir. E aqui é que entra a questão Twitter, porque a casa 3 é uma casa de comunicação, Lilith fala de transgressão e Urano de rebeldia. Então, realmente dá para entender que ele quer usar o Twitter como um campo onde ele vai estabelecer uma espécie de zona rebelde da sociedade e das redes sociais, né? E isso, ainda mais com Plutão, com o exercício da força. Plutão está muito relacionado aos extremismos, né? Então isso pode dar lugar. Então ele tem isso na mente dele, ele entende a comunicação, o pensamento, a mente como um lugar onde teve que ter uma liberdade irrestrita e onde se pode fazer de tudo, inclusive situações que peçam o extremo. Ele, inclusive, teve uma fala esses tempos, né, que ele falou que ele ia provocar golpe onde fosse necessário para manter os interesses do capital e daquilo que ele faz, né? Então, aqui, essa configuração mostra claramente as intenções do Elon Musk. Há problemas aqui na casa 12, na questão afetiva, né? Eu não conheço, se alguém conhece a biografia dele, pode contribuir nos comentários o que aconteceu, porque a casa 12 pode ser aqui um amor platônico da juventude, alguma questão que ficou mal resolvida na vida dele. Agora, vamos olhar o momento atual, os trânsitos, o que estão fazendo com o mapa do Elon Musk. Eu coloquei os trânsitos para a cidade onde ele está vivendo, aí, Boca Chica, lá no Texas, né? Coloquei os trânsitos, mas isso aqui não mudaria muitas posições planetárias, a gente não vai trabalhar com casas, então funcionaria o mapa de trânsitos para qualquer outro lugar, tá? O que eu chamei a atenção é que, né, logo no início da análise do mapa natal, eu falei do Júpiter e Netuno aqui, que ele tem essa conjunção no seu mapa, na casa 5, uma casa de criatividade. E nós estamos vivendo justamente essa conjunção agora em Peixes, tá? Essa conjunção em Peixes, inclusive, ela faz trígono com a conjunção dele próprio aqui. Numa casa 9, uma casa internacional. Casa 9 tem a ver com as questões internacionais. Então, é justamente nesse momento que ele ganha essa relevância comprando o Twitter. Então, este feito não vai parar aí. Essa coisa vai ganhar um volume muito maior do que o próprio Twitter. Escutem o que eu estou dizendo, tá? Por conta dessa situação aqui. Ele vai transformar esse Twitter numa coisa bem diferente,
Muitos estão apostando que será positivo, outros que vai ser negativo, isso, mas haverá uma transformação muito grande. Olha, esse estélio em peixes que está acontecendo pega praticamente a casa 9 dele. Então ele está muito cheio de entusiasmo, muito cheio de visão para além do horizonte. Então, num primeiro momento, as intenções dele para esse movimento são muito maiores do que está sendo colocado aí. Tem muita coisa por vir. E o ano de 2026, gravem bem o que eu estou falando, gente. Anota e põe lá na sua geladeira. O ano de 2026 provavelmente será o ano de Elon Musk. Tá? Ele vai ter uma posição fundamental neste ano, por quê? Como eu mostrei para vocês, Saturno e Netuno estão em oposição no mapa dele, que fala da inconformidade dele com a realidade, então as limitações e a busca de um mundo que tem na cabeça dele. Esses dois planetas, por trânsito, vão se encontrar a 0 grau de Áries nessa casa 9 que está sendo ativada agora. Saturno está ainda em Aquário, em cima aqui do Marte dele, né? Então trazendo esse momento também de ímpeto, de construção, de um impulso novo. E esse Saturno vai andar aqui, o Netuno vai terminar o seu trânsito por Peixes, e os dois, Saturno e Netuno, em fevereiro de 2026 vão se encontrar a 0 grau de Áries. É uma conjunção que vai também mexer com o Brasil. E ele vai ter uma ligação direta com o Brasil. Em 2026 pode ser que Elon Musk tenha uma presença muito grande. Por quê? Tá? Eu já vou falar no final deste vídeo o que me passa pela cabeça aqui, qual vai ser o protagonismo do Elon Musk aqui no Brasil. E que tem a ver com o que aconteceu com a Bolívia, tá? Então, isso vai mexer, o ano de 2026 vai mexer com Elon Musk e com o Brasil. Veja que os nodos passaram recentemente, né, pelo que o nodo sul passou por Júpiter, ativou, portanto, essa conjunção, e agora ela acontece por trânsito aqui em cima. Então é um momento bastante intenso no mapa aqui do Elon Musk. Por que eu coloco a minha preocupação com o protagonismo do Elon Musk aqui no Brasil, principalmente em 2026? Porque é aquela conjunção Saturno e Netuno, que ele tem esses dois planetas em oposição no mapa, eles vão se unir em fevereiro de 2026 no céu, vão ativar muito o mapa do Elon Musk, e esta mesma conjunção cai em cima do Plutão do mapa do Brasil, de perdas, de mudanças e transformações. Eu tenho a impressão que com toda esse ativismo, vou colocar aqui entre aspas, ambiental do Elon Musk, essas novas tecnologias, a própria SpaceX, que precisa de base de lançamento para o espaço, eu tenho a impressão, e agora com o Twitter em mãos e tudo que vai derivar do Twitter a partir de agora e as redes sociais, eu tenho a impressão, né, eu espero estar errado, mas eu tenho a impressão de que Elon Musk será o homem que conduzirá o movimento no futuro para a internacionalização da Amazônia, evidentemente atrelada aos seus negócios e aos seus interesses e às suas ambições pessoais. Ele promoveu o golpe na Bolívia por interesses ali de recursos necessários para os seus negócios, e com certeza ele vai se alinhar com o pior da corja política entreguista que nós temos aqui no Brasil, com muito dinheiro para financiar campanhas e financiar projetos e financiar mídia, na qual ele vai ter na mão também, né? E vai fazer uma campanha ao estilo do que está sendo feito com a Rússia, de demonização, né? Para fazer com que as pessoas aplaudam uma invasão, por exemplo, da OTAN, dos Estados Unidos, seja lá do que for, ou de alguma coisa capitaneada pelo próprio Elon Musk aqui no Brasil. Principalmente se nós tivermos a volta de Trump à presidência dos Estados Unidos, sabendo que Elon Musk é um dos grandes apoiadores do Donald Trump. O quadro que se desenha não é bom, né? Então, se a gente quer ser previdente, está na hora de começar a pensar em ter um governo que cuide realmente da Amazônia e não faça o que está acontecendo.
tacando fogo, destruindo, colocando garimpeiro matando índio, né? PCC tomando conta da Amazônia, porque é tudo o que se quer para se usar de desculpa para uma intervenção aqui na Amazônia internacional. E eu tenho a impressão que o Elon Musk vai capitanear esse processo e isso pode acontecer em 2026. Eu espero estar errado. Você pensa como eu? Você tem essa desconfiança com relação a isso? Né? Vendo como está sendo feita a crise na Europa, a demonização e os interesses que estão sendo colocados ali, isso pode se voltar contra nós também. Nós poderemos ser a Rússia da próxima crise internacional, né? Sendo bombardeada constantemente por uma mídia monotemática que só vê uma visão, e nós vemos aqui na plataforma que não se pode falar diferente, que é cancelado, né? E mais com o apoio de muita gente com a cabeça feita, que fica servindo de censor da própria população, que fica tentando coagir ou controlar o que a gente fala e as opiniões que a gente emite aqui. E com o Twitter agora em mãos e tudo mais que virá daí, Elon Musk tem um grande aparato para promover essa situação e esse mundo que tem na cabeça dele e que ele projeta e quer colocar para toda a humanidade, e que necessariamente não vai ser um mundo bom nem para mim nem para você, mas pode ser para o grupo deles. O que você pensa sobre isso? Deixa aí a sua visão nos comentários, tá? Tá aí o recado, tá aí o vídeo sobre essa questão do Elon Musk. Se você gostou, dê um like, deixe seu comentário, compartilhe nas suas redes sociais e no Twitter também. E também, assim, vai lá e se inscreva no canal. Se você ainda não se inscreveu, aperta o botãozinho de inscreva-se até aparecer o inscrito e ative o sininho. Assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.